Há 7 dias atrás, eu estava levando o meu filho, Zack, da escola para casa quando um motorista bêbado ferrou com nossas vidas. Os paramédicos conseguiram nos tirar do carro capotado. Assim que acordei, procurei pelo meu filho, olhando desesperado o quarto. Tentei sair da cama, mas uma enfermeira entrou correndo e me acomodou de volta. Ela olhou para mim por um segundo antes de dizer: "Seu filho está em estado crítico agora, mas você precisa ficar na sua cama por pelo menos mais um dia antes de podermos deixar sair do quarto." Tentei argumentar, mas as palavras não saíram da minha boca. A enfermeira saiu depois de alguns segundos. O resto do dia, fiquei sentado na cama e me forcei a permanecer forte pelo meu filho. Eu sabia que ele não poderia me ver naquele momento, mas eu era tudo o que ele tinha agora, depois que minha esposa foi encontrada morta em frente ao estacionamento de um mercado. Ela foi esfaqueada um total de 12 vezes e sua bolsa esvaziada. Nunca descobriram quem a matou. Isso foi há apenas 2 anos. Zack tinha só 6 anos na época. O dia do funeral foi o mais difícil da minha vida. Tive que explicar que a mãe dele havia morrido. Ele não chorou, apenas entendeu e olhou para o chão pelo resto do dia. Demorou mais de 1 ano para que as coisas voltassem a algum tipo de normalidade. A ideia da morte de Zack passou pela minha cabeça várias vezes, mas rapidamente descartei a ideia e permaneci esperançoso. O médico entrou no meu quarto por volta das 7 da noite para fazer alguns exames. Tentei perguntar a ele sobre meu filho, mas o doutor apenas me lançou um olhar de simpatia antes de me dizer que eu estava muito bem, exceto por alguns arranhões e hematomas. Perguntei se poderia ir ver meu filho agora, mas com um suspiro ele disse: "Harry, deixe-me ser completamente honesto com você. Realmente não há muito que você possa fazer agora. Você poderá vê-lo amanhã, mas entenda que ele está em uma situação muito pior do que a sua. Há uma chance dele não sobreviver, mas nossos médicos estão se esforçando ao máximo. Descanse um pouco e prepare-se mentalmente antes de ver seu filho." Ele disse, me dando um aceno triste, e saiu do quarto. Naquela noite, não consegui dormir. Em vez disso, sentei-me na cama e repassei cada lembrança que tinha de Zack e eu. Pensei em todas as vezes que nos sentávamos à mesa da cozinha, jantando e rindo. Pensei nas vezes em que nós juntos com minha esposa sentávamos no sofá e assistíamos a um filme. Pensei nas vezes em que choramos juntos pela perda dela. Aquela noite foi uma mistura de meios sorrisos e lágrimas. Às 9 horas da manhã seguinte, a enfermeira entrou no meu quarto, me deu um aceno de cabeça antes de desenganchar cada coisinha que estava presa ao meu corpo. 30 minutos depois, eu estava seguindo de perto a enfermeira até onde Zack estava. Paramos em frente ao quarto 437. Respirei fundo antes de passar pela porta e ver o corpo quase sem vida do meu filho deitado na cama do hospital. Cada passo que eu dava em direção ao meu filho, conseguia ver mais e mais lesões que seu pequeno e frágil corpo tinha sofrido. Seu braço direito estava totalmente machucado, seu olho esquerdo ligeiramente aberto devido ao amassado que agora estava em seu rosto. Suas pernas e o outro braço estavam cheios de pontos colocados aleatoriamente. O quarto começou a girar e eu comecei a ficar mole. Mas um médico me agarrou por trás e me colocou num assento. Ele me entregou um copo d'água antes de dizer: "Ele parece estar um pouco mais estável agora, mas os próximos 2 dias são os mais críticos para ele. Teremos um médico para atendê-lo o tempo todo, e se recebermos algum tipo de alerta, com certeza estaremos ao seu lado. Você pode ficar com ele se quiser." Acenei com a cabeça e falei que ficaria com ele até que ele acordasse.
O doutor colocou a mão no meu ombro antes de sair. O dia seguinte se passou e absolutamente nada aconteceu. Os médicos e enfermeiras apareciam ocasionalmente, mas saíam logo após terminarem suas tarefas. Naquela noite, às 9h37, o coração do meu filho parou. E todo o meu mundo parou também. Vi médicos e enfermeiras entrando correndo no quarto, mas fiquei completamente preso na cadeira. Foi preciso muito esforço para finalmente sair da cadeira e correr até meu filho, mas um dos médicos me segurou. Gritei, empurrei e chorei durante os 18 segundos em que meu filho esteve morto. Nos dias seguintes, fiquei ao lado do meu filho. Não dormi, comi ou bebi nada. Eu queria que ele soubesse de alguma forma que eu estava com ele. Queria de alguma forma ajudá-lo a sair do coma e cair em meus braços novamente. Às 11h14 da noite, meu filho finalmente abriu os olhos e olhou para mim. Demorou 4 dias e meio para ele sair do coma, e a única coisa que eu queria fazer era chorar e abraçá-lo. Ele me deu um pequeno sorriso antes de olhar para cima e franzir a testa. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Zack ficou absolutamente histérico. Ele começou soltando uma série de gritos de agonia absoluta, tentando arrancar o soro e tudo o mais conectado ao seu corpo. Segurei seus braços com o máximo de cuidado que pude antes de chamar um médico. Demorou mais de 3 horas para Zack finalmente se acalmar. Já eram 2 da manhã. Eu estava absolutamente exausto, mas fui até ele e sentei ao seu lado, enquanto segurava sua mão com cuidado. Adormeci por volta das 5 da manhã. Acordei com o som da voz de Zack. Quando olhei para ele, vi uma enfermeira alimentando-o cuidadosamente. Zack estava contando a ela que íamos ao parque todos os sábados e começou a perguntar se naquele sábado ele poderia ir. Ela sorriu para ele e disse: "Bem, se você comer bastante e fizer tudo o que o médico diz, poderá ir muito em breve. Eu tenho que ir para casa, Zack. Por que você não fala com seu pai agora? Parece que ele está acordado." Zack rapidamente se virou para mim e me deu um sorriso antes de falar sobre como o médico disse que ele estava sendo muito bom e que merecia um brinquedo novo. Eu ri e disse a ele que quando saíssemos eu lhe daria qualquer brinquedo que quisesse. Meu filho estava fisicamente ferido, mas parecia que havia voltado ao normal. Os próximos dias passaram como um borrão. Ao longo do dia eu conversava com ele, lia alguns livros que o simpático médico lhe dera e assistia a alguns de seus programas favoritos na TV. Me sentia além da sorte. Eu ainda tinha meu filho, minha única razão para continuar vivendo. Ontem à noite, meu filho começou a falar sobre sua experiência e eu realmente não sei o que diabos ele passou. Eu estava lendo quando ele ergueu a cabeça e disse: "Tudo ficou muito preto, então parecia que eu estava sonhando." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele respirou fundo e disse: "Sonhei que a mamãe estava aqui. Estávamos jantando, tudo parecia tranquilo. Mamãe e você estavam conversando, mas eu não consegui ouvir nada. Tentei dizer alguma coisa, mas não consegui me ouvir. Comecei a gritar e então tudo ficou preto de novo." Tentei segurar sua mão para tranquilizá-lo de que estava bem agora, mas ele se afastou e olhou para mim com olhos cheios de tormento. Seus lábios tremeram antes de continuar contando sua experiência. "Então, uma luz brilhante apareceu do meu lado. Comecei a me sentir aquecido e feliz, muito feliz como quando a mamãe estava aqui. Tentei me mover, mas estava flutuando e fiquei sem conseguir me mexer enquanto flutuava. Ficou muito claro, então fechei os olhos até parar. Quando abri os olhos, tive que fechá-los novamente porque vi a luz mais brilhante de todas. Essa luz falou comigo, disse que eu estava morto,
Falou que eu ficaria aqui por um tempo antes que me mandasse de volta para você. Tentei pedir para Luz que me aceitasse de volta agora, mas ela me disse que eu precisava ficar aqui. Ele respirou fundo e algumas lágrimas caíram de seu rosto antes de continuar. Comecei a flutuar de novo e fui levado para outro quarto, mas era menor. Esperei muito tempo, mas a mamãe entrou ali também. Ela ficou feliz e me deu um abraço, mas depois começou a gritar. Tentei continuar olhando para ela, mas uma faca continuava entrando em seu corpo. Ela começou a sangrar por toda parte e eu fiquei com medo. Fechei os olhos e desviei o olhar. Ela parou de gritar e eu olhei. Ela estava morrendo, mas me disse que me amava e que me veria novamente. Mas disse também que demoraria muito. Dei um sorriso para ele e disse que a mamãe estava nos esperando em um lugar especial. Foi aí então que Zack se virou para mim e disse: Não, nós não, só eu, pai. Eu vi quem estava segurando a faca. Você. Ela me disse que você iria para outro lugar. Sinto muito, papai, mas a mamãe não está esperando por você. Ela me disse que você foi inteligente o suficiente para escapar impune de matá-la, mas não pode escapar da morte. Todo mundo morre e você também. Eu não sabia o que dizer a ele. Eu amava minha esposa e meu filho, mas não conseguia lidar com a forma como me tornei apenas um cara que tinha que trabalhar e trazer comida para casa. Eu sabia que não conseguiria superar o vínculo entre uma mãe e seu filho e fiz a única coisa que permitiria que meu filho me apreciasse tanto quanto pudesse. Esta manhã, fui para casa pegar meu notebook e agora estou de volta com meu filho, escrevendo isso para vocês. Algum de vocês tem alguma prova de vida após a morte? Essas experiências em coma? Meu filho acabou de ter um sonho muito vívido. Ou o que ele experimentou foi real? Parece mais uma coincidência ele ser capaz de colocar a culpa em mim, quando nem a polícia consegue me rastrear. Até a próxima. Obrigado.